Bom dia, queridos irmãos de ideal. É com muita alegria que mais uma manhã, mais uma semana que está se iniciando e que temos a oportunidade de conhecermos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós vamos nos preparando para a mensagem desta manhã, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, para sentirmos o abraço carinhoso do nosso protetor individual, o nosso anjo guardião, que carinhosamente o nosso Pai Criador designou para estar conosco nesta presente encarnação, nos protegendo, nos direcionando no caminho do bem. Nos imaginamos no salão da nossa casa bendito CAE e sentimos a presença amiga da nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré. Essa mãezinha querida, amorosa, que nos envolve no seu manto de amor e de paz, para que serenos, tranquilos, possamos sentir todo o carinho do nosso Mestre Jesus por cada um de nós. Este irmão que nos deixou um valioso presente, o seu Evangelho, para que nós busquemos a vivência e conhecendo o seu caminho, chegaremos à casa do nosso Pai Criador, a quem nós agradecemos imensamente a presente encarnação, esta oportunidade bendita que nós ganhamos, para que possamos nos tornarmos melhores a cada dia. E referenciamos o Pai através da prece: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós pedimos licença para iniciarmos a preleção evangélica desta manhã. Iniciamos a semana com a leitura número 140, para os montes, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16, é uma frase de Jesus que diz: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E Emmanuel nos traz o seguinte esclarecimento. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis.
Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Emmanuel nos traz nessa reflexão a respeito da renovação planetária. E renovar é modificar para melhor. Mas ele alerta que é um período de perturbações. E por isso a recomendação para que o homem de bem se aproxime do Mestre Jesus para a iluminação, para as conquistas das qualidades morais, sem deixar de colaborar. Ele recomenda que busquemos esse encontro com o bem, a nossa essência divina, pelo trabalho, pelo exercício diário, melhorando um pouco a cada dia. Para exemplificar, eu vou contar a história com o título Uma História Simbólica sobre Evolução Espiritual, do site Passatempo Espírita. Essa história ela conta que numa pequena aldeia, um professor, ele revelou aos seus alunos que no alto de uma montanha havia um extraordinário tesouro que encheria de felicidade a vida de quem o possuísse. Mas os alunos, eles ficaram muito interessados, mas eles teriam que escalar a montanha, onde existiam muitos obstáculos e perigos. E como eles não estavam preparados para a caminhada, o mestre passou a instruí-los dia após dia, desvendando todos os segredos da difícil escalada. Ele não iludiu seus alunos quanto às dificuldades que eles encontrariam no caminho, mas ele falou da importância da cooperação entre eles. Ensinou-lhes técnicas de difícil execução, fez várias demonstrações e, quando os alunos já estavam prontos, ele se despediu e partiu. Os alunos, então, iniciaram a conquista do tesouro. Muitos, no pé da montanha, olhavam para o topo com muito desânimo e desistiram antes de iniciar o caminho. Outros começaram a subida, mas arranhados nas asperezas da caminhada, mostravam-se contrariados com tantos obstáculos a transpor. E outros, mais perseverantes, colocaram em prática as lições aprendidas com o mestre e iam vencendo cada etapa, e a cada vitória lhes dava muita alegria. Nos desafios maiores, eles amparavam-se mutuamente, emprestavam as suas ferramentas, tudo para facilitar a caminhada uns dos outros. Os que iam à frente ensinavam aqueles que estavam mais atrás os segredos e as vitórias conquistadas. E assim eles alcançaram o cume da montanha e o tesouro inestimável, que todos aprenderam a compartilhar. Nenhum deles era seu único proprietário. Eles compreenderam que a felicidade estava justamente em compartilhá-lo. E lá de cima da montanha, eles observaram aqueles que estavam lá embaixo, que ficaram pelo meio do caminho. E eles foram ao encontro dos indecisos e sofridos, ensinaram-lhe todo o caminho, todas as experiências que haviam adquirido,
numa demonstração de solidariedade e de cooperação, e retornaram à subida, conquistando novamente o topo da montanha e o tesouro inestimável. Esse conto, ele exemplifica que a vitória, o triunfo, ele é resultado de muito esforço, daqueles que trabalham, que perseveram para superar os obstáculos, vencendo os desafios um a cada dia. E mais importante, ela nos mostra a importância da cooperação, da colaboração, da fraternidade, que exemplifica o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. E essa prática do bem, pela solidariedade, pela fraternidade, é o caminho que nos conduz ao encontro da nossa essência divina, que é paz e amor. E neste momento em que nós vivenciamos a transição planetária no nosso planeta, é um período em que nós percebemos diversas perturbações, sejam decorrentes da pandemia, decorrentes de fenômenos da natureza que desencadeiam falta de pão material, desencadeiam outras doenças, problemas diversos. Mas como Emmanuel nos recomenda nessa lição, que neste período nos aproximemos do Mestre Jesus, que estendamos as mãos aos necessitados, e assim como os alunos da história, que depois de atingirem o topo da montanha, retornaram para buscar aqueles que ficaram no meio da caminhada, que nós também possamos estender as nossas mãos aos mais necessitados, aos mais aflitos. Lembremos que Jesus nos ensinou a orar. Então, muitas das vezes, nós podemos pensar que não temos com o que colaborar materialmente, mas temos esse valioso recurso que é a oração, que todos nós podemos utilizar aonde quer que nos encontramos. Basta sentir com sinceridade e externar este amor em forma de oração, em forma de vibração. Então, que nós possamos refletir e que possamos juntos, ajudando-se mutuamente, colaborando uns com os outros na demonstração de fraternidade e amor ao próximo, conquistar a paz e o amor que está dentro de cada um de nós. Todos somos filhos do mesmo Pai. E que Ele nos abençoe nesta caminhada, hoje e sempre. E nós então, desta maneira, iniciamos as vibrações que nós podemos colaborar com o nosso próximo, com o nosso planeta, desejando o melhor. Os nossos melhores sentimentos de amor, de serenidade, de fé. E direcionamos essas energias amorosas para todo o nosso planeta. Este lar abençoado que o nosso Pai nos oferece para que possamos dar sequência à nossa conquista espiritual. Vibramos intensamente por todos os países e povos que ainda não compreenderam as lições do Mestre Jesus e ainda se encontram em guerras. Vibramos intensamente por médicos e cientistas que trabalham incansavelmente na cura das doenças que assolam o nosso planeta, através de medicamentos, vacinas e tratamentos. Vibramos por todas as instituições que professam os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vibramos por todos os lares do nosso planeta, pelos lares em que falta o pão material e o pão espiritual.
estendendo essas vibrações para aqueles que se encontram afastados do convívio familiar. Vibremos pela nossa Casa Bendito CAE, por todos os seus colaboradores e assistidos. Vibremos pela nossa pátria e por todo o povo brasileiro. Vibremos pelo nosso lar. Nós imaginamos que o Mestre Jesus adentra pela porta principal e percorre todos os ambientes e envolve a cada um daqueles que compartilha esta existência conosco em muito amor e muita paz, em serenidade. E nós nos incluímos nessas energias amorosas, pois também necessitamos delas. E que esta paz que recebemos do Mestre Jesus permaneça conosco no nosso lar ao longo de toda esta semana que se inicia. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom domingo a todos, na paz de Jesus. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade.